Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, terça-feira, dia 4 de julho e, tem resposta aqui da 777 sobre aquela reportagem do site norueguês. Vamos falar sobre treinador. Finalmente, Paulo Brax já procura o novo técnico do Vasco da Gama, busca por reforços, já tem nome no bid e também vamos falar de seleção brasileira. Vamos falar a respeito do próprio Fernando Diniz, né? E tem nota de repúdio da Federação Brasileira de Treinadores contra os homens lá do Palmeiras, o João Martins e o Abel Ferreira. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora e antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, os endereços estão passando aí, tem sempre notícias por lá, tanto no Twitter quanto também no Instagram. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e dá o like, o joinha, que é para fortalecer no nosso trabalho, é importantíssimo. O like, o YouTube entende que é legal o nosso trabalho e coloca, né, para muita gente acompanhar também. Então tem muitos assuntos para a gente tratar nesta terça-feira e quero contar com seu apoio também. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, deixa eu começar com o comunicado da 777 Partners, que falou sobre aquela reportagem do site norueguês Josimar e a própria diretoria do Vasco, através do Dr. Jorge Salgado, do Clube de Regatas Vasco da Gama, fez cobranças à empresa norte-americana. Olha, e aí, o que é isso aqui? Como que é isso? E os caras fizeram uma nota, até porque o Jorge Salgado, esse Clube de Regatas Vasco da Gama, pediu que fosse feito um comunicado público a respeito daquilo, porque ficou uma desconfiança tremenda. A gente começou a acompanhar aí nos grupos de vascaínos, todo mundo desesperado, pensando que o contrato não vai ser cumprido, que não vai entrar dinheiro, que não vai ter contratação, que o Vasco foi enganado. Aí tem candidato, né, à eleição também misturando as tintas, falando que foi um absurdo e por que o dinheiro só vai entrar em setembro. A gente vai explicar um pouco de tudo isso aí, né? Porque se o contrato com o Vasco tivesse sido assinado em julho, o dinheiro entraria em julho dentro da janela. Como o contrato só foi assinado em setembro, aí a grana, né, o aporte, por exemplo, vai ser em setembro. Já posso te adiantar aqui de 150 milhões e não 120, mas sim 150 milhões de reais. Esses jogadores que o Vasco está tentando, está contratando, os treinadores também, quando tem que dar algum dinheiro, o Vasco já avisa, é para o mês de setembro, é quando vai ter fluxo de caixa, né? Então deixa eu ler aqui a nota, acho que é importante. Vamos lá. A reportagem do veículo Josimar, diz o comunicado da 777, é totalmente enganosa e contradiz as diretrizes básicas da integridade jornalística. O artigo foi intencionalmente estruturado para enganar e minar os esforços da 777 em vários setores, refletindo ignorância e desinformação sobre modelos de investimento na aviação e no futebol, além de incluir questionamentos que não têm relevância ou justificativa editorial. No artigo, foram omitidas informações importantes sobre os impactos positivos da 77 Partners nos projetos de companhias aéreas, clubes e comunidades apoiadas pelo grupo, desde interromper o mercado de aviação monopolizado por companhias aéreas tradicionais até a introdução de viagens de baixo custo, até apoiar vários clubes de futebol para alcançar acessos nos torneios e sustentabilidade financeira sob sua supervisão. A 777 Partners permanece firme em seu compromisso de causar impacto positivo às comunidades em qual conduz os negócios. As acusações pessoais relativas ao Joe Wonder não são apenas imprecisas, mas também de natureza difamatória. Jones nunca deixou de abordar áreas de seu passado que ocorreram
décadas atrás e dedicou uma vida inteira de trabalho para retificar essas percepções com a 777 Partners, servindo como testemunho desses esforços, reforçando um portfólio de 60 empresas e 3.000 funcionários em todo o mundo. Em relação às alegações feitas sobre o Sunton Park, o negócio é um agregador atacadista de acordos estruturados e não o originador do financiamento mencionado no artigo. Jules Wonder, Steve Pesco e a 77 Partners não têm nenhuma participação na origem desses contratos, mas simpatizam profundamente com as situações dos reclamantes. Então, é a resposta que o presidente do Vasco, Jorge Salgado, cobrava. E veio, então, esta nota que já está publicada, inclusive eu publiquei, se você não entendeu muito do que eu li, você pode ir no site tupi.fm, tem essa nota na íntegra lá para que você possa acompanhar também. Então, quero a sua opinião, dar um pouquinho mais de tranquilidade aos vascaínos, né? Porque o momento em que a bola não está entrando, surgem assuntos contrários de todos os lados. Se a bola estivesse entrando, se o Vasco estivesse bem colocado, se não estivesse na zona de rebaixamento, se não tivesse 8 derrotas como tem, né, as coisas estariam caminhando de outra maneira. Mas a bola pune. Tem essa frase no futebol, não é isso? Enquanto dizia Nelson Rodrigues, toda vitória é santa, a bola pune quando ela não entra. Então, o Vasco da Gama hoje passa por todo este processo e precisa de recuperação. Saindo deste assunto, entrando naquilo que o torcedor gosta, que é campo e bola, o Paulo Brax está em São Paulo, está fazendo contatos para trazer um novo treinador. Vários nomes foram sugeridos, foram oferecidos. Tem gente tentando emplacar aí o Rogério Ceni no Vasco, tem gente tentando emplacar o Roger Machado. Falaram também no nome do Paulo Pesolano. E dos três aí, eu acho que o momento melhor para o Vasco seria do Paulo Pesolano. Não sei se ele voltaria agora para trabalhar no time do Vasco da Gama. A sua saída do Cruzeiro, lá na SAF Cruzeirense, tem algum impedimento dele voltar agora ao futebol do Brasil, mas eu acho que esse nome seria mais interessante, baseado no trabalho que o Paulo Pesolano fez lá no Cruzeiro, dos nomes que estão sendo citados por aí. Por enquanto não vazou nenhum nome. Esses nomes todos aí são indicações que nós estamos tendo do pessoal de imprensa, tá bom? Respeitando a todos as suas fontes, não estou aqui para desmentir esse ou aquele, muito pelo contrário. A gente tem que acrescentar, mas não posso ficar iludindo o torcedor do Vasco com esse nome ou aquele nome também. Com relação a jogadores, o Maicon já está ok. Amanhã tem o julgamento do caso Vasco e Goiás, da súmula daquela partida. O do Santos com o Corinthians será na sexta-feira. Né? O Vasco pode perder de 1 a 10 mandos de campo e tomar uma multa de R$100 a R$100 mil. E nomes de reforços, o Vasco está procurando aí. O Sornosa, né, teria sido ex-Fluminense, teria sido oferecido, o Vasco rechaçou essa possibilidade. O que não falta é gente oferecendo o jogador ao Vasco da Gama neste momento. Deixa eu trazer essa nota de repúdio, aqui, ó, está aqui nas minhas mãos. Essa nota é da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, que diz o seguinte: a FBTF, através de sua diretoria executiva, repudia o posicionamento do auxiliar técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, João Martins, que, de forma reincidente, assim como o treinador Abel Ferreira, desrespeitam o futebol brasileiro e os profissionais que aqui trabalham. O futebol brasileiro está sendo agredido constantemente através de comportamentos inadequados à beira do gramado e através de entrevistas debochadas que, cinicamente, tentam atribuir desvaneios ao futebol brasileiro, aos profissionais de imprensa, árbitros, dirigentes e treinadores. Por que não dizer também aos torcedores que pagam ingressos para assistir a este teatro?
A FBTF respeita a todos os treinadores estrangeiros que aqui trabalham, independente da sua nacionalidade, raça, opção sexual e religião. Contudo, não iremos aceitar tamanho desrespeito ao futebol brasileiro. Temos profundo respeito pela Sociedade Esportiva Palmeiras e sua imensa torcida, mas o Brasil não precisa de profissionais com esse comportamento trabalhando em nosso futebol. Gostem ou não, ainda que ofendidos de atrasados e velhos, somos, na verdade, o país do futebol e únicos pentacampeões do mundo. Apenas um lembrete aos deslumbrados. Vicente Feola, Aimoré Moreira, Mário Jorge Lobo Zagallo, Carlos Alberto Parreira, Luiz Felipe Scolari, Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho, Enio Andrade, Rubens Minelli, Sebastião Lazzaroni, Oswaldo Brandão, Paulo Autuori, Levir Culpe, Oswaldo de Oliveira, Dorival Júnior, Wagner Mancini, Tite, Hélio dos Anjos, Jorginho, Mano Menezes, Abel Braga, Cuca, Ney Franco, Marcelo Oliveira, Rogério Ceni, Fernando Diniz, Barbieri, Guto Ferreira, Roger Machado, Zé Ricardo, Paulo Turra e tantos outros que devem se sentir aqui representados. Respeitem o Brasil, respeitem os treinadores brasileiros. FBTF, Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, é essa nota que eu acabei de ler. Então fica o repúdio ao Abel Ferreira e também ao senhor João Martins pelas declarações contra o futebol do Brasil, no entendimento, né, da Federação Brasileira de Técnicos de Futebol. Fernando Diniz, a CBF ainda não oficializou, também não confirma, mas também não desmente. E a notícia que corre é que Fernando Diniz será o técnico tampão da seleção brasileira, podendo depois permanecer na comissão técnica, podendo também trabalhar com Carlo Ancelotti. O Fluminense não será prejudicado porque ele segue como técnico tricolor. Nesses 6 jogos que ele cumprirá como técnico da seleção brasileira, se for realmente confirmado, é naquele período em que o Campeonato Brasileiro é paralisado para os treinamentos, jogos e viagens da seleção do Brasil. Fernando Diniz faria um contrato paralelo ao do Fluminense como tampão de 1 ano com a Confederação Brasileira de Futebol, certo? E também seria um auxiliar técnico do Carlo Ancelotti. E o Ramon Menezes ficaria, então, para o projeto olímpico da seleção do Brasil. Então, tudo isso está acontecendo, está sendo informado e aguardamos que esta semana a CBF oficialize também. Amanhã a gente acompanha o julgamento do Vasco quanto a São Januário. Se já libera São Januário para o jogo com o Cruzeiro, se continua de portões fechados, se o Vasco será impedido de jogar no seu estádio, tendo que jogar a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, enfim, o que vai acontecer amanhã. A gente traz tudo isso direto do STJD. Quero que você opine aí, quero também que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, o endereço está passando por aqui e também se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e também quero que você dê o joinha, o like é importantíssimo para que o YouTube possa entender que os nossos vídeos são importantes e possa espalhar por mais gente por aí, tá? Tá bom, ficou legal, né? Então, dá um joinha aí, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana, ainda dá tempo de desejar. E do Rio de Janeiro, Wellington Campos.